E na aula de hoje, vamos ver o impacto sociocultural e a questão da era digital. Como é que se encaixa na questão do narcisismo, das pequenas diferenças no narcisismo. Então, eu te convido a assistir essa aula até o final, porque eu acredito que vai ser muito importante, vai ser um conteúdo valiosíssimo. Então, te convido aí até o final. Vem comigo. E aí, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade da Uninter, e o meu objetivo é se tornar psicanalista. Lembrando que para ser psicanalista tem que seguir o tripé psicanalítico, que seria o quê? Além do estudo teórico, que é o que eu estou fazendo na faculdade, ainda tem que passar por análise, tem que fazer um tratamento psicanalítico, eu tenho que ser paciente e tem que dar uma supervisão. Aí sim eu posso ser psicanalista. Então só a graduação em si não vai me fazer psicanalista. Então eu preciso desse tripé psicanalítico. Isso é uma questão de ética psicanalítica, inclusive. Tá? Então vamos lá, vamos já direto ao texto para não perder tempo, que deve estar bem curioso. Então vamos para o impacto sociocultural, né, na questão do narcisismo das pequenas diferenças. Ó. Diante de tudo que foi trabalhado até agora e do que já foi percebido por você em relação ao narcisismo das pequenas diferenças, então se tu não assistiu a aula passada, te convido a assistir, que está muito boa. Não há como negar a existência de um impacto sociocultural disso decorrente. Né? Então somos seres essencialmente sociáveis, isso é fato. E vivemos em uma complexa rede de relações culturais que irão moldar nossa identidade, nossas identidades e comportamentos. A cultura na qual estamos inseridos nos influencia profundamente, definindo não apenas quem somos, mas também como nos relacionamos uns com os outros. Vamos ver como a questão sociocultural ela é muito forte na nossa sociedade. Até por fato de nós sermos seres sociáveis. Então, ao olharmos para a nossa sociedade, levando em consideração o narcisismo das pequenas diferenças, vamos perceber um impacto significativo gerado por ele, seja em um contexto mais amplo ou seja em um contexto mais restrito. É isso que o texto está nos trazendo. Já sabemos que as diferenças, por menores que sejam, irão contribuir para sentimentos de hostilidade entre grupos aparentemente similares. Né? Então, isso já foi estudado na aula anterior. O fenômeno psicológico desse narcisismo pode intensificar e perpetuar a marginalização e a consequente exclusão social de certos grupos ou indivíduos, para que nossa autoimagem seja protegida das ameaças percebidas por nós mesmos. Então, essa necessidade de autoafirmação leva à criação de barreiras, muitas vezes invisíveis, mas extremamente poderosas, que irão segregar aqueles que são vistos como diferentes. O preconceito está aí para nos dizer. Essa forma de narcisismo irá se manifestar em atitudes diversas de preconceito e discriminação, falei anteriormente, em que grupos que compartilham importantes aspectos em comum, cultura, etnicidade, religião, entre outros, irão se separar tendo em vista características íntimas, tais como dialetos, orientação sexual, estilos de vida, sexo. Então a exclusão ocorrerá porque qualquer desvio será percebido como ameaçador à identidade do grupo dominante. A coisa tem que manter a identidade coesa. E, consequentemente, aqueles que não se adequarem completamente às normas previamente estabelecidas serão marginalizados. Daí não vão ser pertencentes ao grupo. Teremos, assim, uma fragmentação da sociedade pela qual uma divisão rige entre nós e eles irá perpetuar ciclos de hostilidade, desconfiança mútua e violência. E isso a gente vê dia a dia para qualquer questão. Eu já citei na aula anterior, questão de tanto religião, étnico, racismo, racial no caso, né? Até esportivo. Então são questões que evidenciam muito essa questão do grupo e da hostilidade em relação ao que é diferente, ou que não pertence ao grupo. Né? Se trouxermos para essa análise o que Freud nos ensinou sobre civilização, Eros, Thanatos e pulsão, tudo fica ainda mais preocupante, uma vez que a repressão da pulsão de morte, imposta pela civilização, pode levar a uma explosão de violência direcionada àqueles que são vistos como diferentes, servindo como uma válvula de escape para a agressividade acumulada.
O impacto social desse fenômeno é devastador, uma vez que o convívio social se torna um campo minado de hostilidades potenciais. Então, trata-se de uma força corrosiva que não só danifica as relações interpessoais, mas também desestabiliza a sociedade como um todo, alimentando ciclos de destrutividade e violência. São difíceis de romper. O texto está bem autoexplicativo, não tem o que dizer. Isso está muito presente na nossa sociedade, em todos os âmbitos. Então, nesse contexto, é possível falarmos na existência de um fenômeno denominado miséria psicológica, que é marcado por uma rigidez narcísica que impede o indivíduo de aceitar e integrar o outro em sua vida de maneira saudável e harmoniosa, levando a um isolamento psíquico que empobrece a experiência relacional, despertando no indivíduo um sentimento de vulnerabilidade e insegurança. Claro, está afastando aquela pessoa do grupo, se sentindo diferente. A constante comparação e necessidade de reafirmação traz consigo um profundo desgaste emocional. O indivíduo que não consegue aceitar as pequenas diferenças nos outros vive em um estado de alerta permanente, sempre pronto para defender sua posição e identidade. Talvez isso possa justificar a assertiva de Bourdieu, que a identidade social está na diferença, e a diferença é afirmada em relação àquilo que é mais próximo, representa a maior ameaça. Então, esse processo, de acordo com Reino e Endo, pode resultar em uma sociedade fragmentada, em que as identidades sociais são construídas no caso, as identidades sociais são construídas em torno de divisões artificiais e muitas vezes arbitrárias, que às vezes tem coisas que não tem nenhuma lógica, mas são construídas. Né? Então, grupos que poderiam cooperar e se enriquecer mutuamente acabam se vendo como rivais ou inimigos, baseando sua identidade em uma oposição mútua que impede o desenvolvimento de laços sociais mais amplos e inclusivos. Isso irá gerar um impacto substancial na estruturação da sociedade, pois promoverá divisões, hierarquias e conflitos que enfraquecerão a coesão social e impedirão o progresso coletivo, tendo em vista sua organização fragmentada e hostil. Só que eu penso assim também, se isso existe, será que isso não está intrinsecamente ligado ao ser humano? O que tu acha? Será que isso já não é inato? Inato seria desde que a gente nasce? Porque aqui fala tantas questões que são prejudiciais, mas ela acontece. Ela está no dia a dia. E aí? É de se pensar. O que tu acha? Continuando. A superação desses desafios requer um esforço consciente para reconhecer e valorizar a diversidade. Olha o que o texto está dizendo. Requer esforço. No momento que requer esforço, não é natural. Não é. Aqui estou indo de acordo com o texto aqui. Não estou inventando, até porque eu estou aprendendo também nesse momento, mas pelo texto, e aí é uma questão de lógica. Se requer esforço, não é natural. Porque é natural, não precisa de esforço. Né? Promovendo uma estrutura social que seja mais inclusiva e capaz de integrar as diferenças de maneira positiva e construtiva. Mas por que isso não acontece? Então vamos entrar no tema 4, que é o narcisismo das pequenas diferenças na era digital. Olha só, que é uma questão muito atual. Muito atual. Então Freud desenvolveu a maior parte de suas teorias no início do século XX, que não existia era digital na época. E nos deixou em 1939, ou seja, muito antes da era digital. Ele não conheceu a era digital, porque com certeza ele escreveria sobre. Infelizmente, ele não vivenciou o fenômeno da internet e das complexas relações sociais viabilizadas por essa tecnologia. No entanto, seus textos continuam, e ainda bem, falo entre parênteses, a serem estudados, e quando nos depararmos com questões como cyberbullying, utilização de algoritmos, alienação, entre outras, percebendo como suas teorias sobre civilização e narcisismo podem ser úteis. Elas fornecem uma base teórica
sólida para analisarmos como as novas ferramentas digitais podem amplificar os efeitos da intolerância decorrente das diferenças, uma vez que, apesar das mudanças tecnológicas, as questões fundamentais da psique humana permanecem inalteradas. Vejamos, aí vamos trazer algumas questões aqui, por exemplo, amplificação. A produção massiva de dados e o uso de algoritmos para coletar e analisar informações sobre o comportamento e as interações dos usuários têm implicações profundas na sociedade contemporânea. No caso, só para quem não está ligado ainda nas questões digitais, o algoritmo, o que ele faz? Ele percebe como se fosse um grande outro. Ó. Mas a questão do algoritmo, ele percebe o que tu acessa, o que tu pesquisa frequentemente, e em função disso ele vai te apresentando coisas de acordo, para te manter mais tempo naquela plataforma. Então, né, por isso que aqui fala que a produção massiva de dados e uso de algoritmos para coletar e analisar informações tem implicações profundas na sociedade. Claro, porque acaba influenciando. Então, esses mecanismos inicialmente desenvolvidos para otimizar a experiência do usuário e personalizar conteúdos, uma coisa boba, só para trazer coisas que tu gosta, podem inadvertidamente reforçar estereótipos e amplificar diferenças sociais, resultando em polarização e conflitos crescentes. Por exemplo, da questão, um exemplo que está em voga, não vou entrar no método certo e errado, é a questão da Red Pill. E aí muitos acabam entrando nessas questões da Red Pill porque daí pesquisa um assunto que tem a ver com isso, e aí o algoritmo te traz outro, e vai. Aí é onde fala o texto que resulta em polarização e conflitos crescentes. Daí vai criando comunidades, que é a questão do grupo, da aceitação, tá de acordo. Aí aqui fala, de acordo com Paz, Carvalho e Dib, nas redes sociais os algoritmos frequentemente priorizam conteúdos que geram mais engajamento, que pode incluir postagens polarizadas ou controversas. Algoritmos tendenciosos, por exemplo, podem exacerbar o racismo ao recomendar conteúdos que reforçam preconceitos existentes, criando um ciclo de retroalimentação negativa que promove a exclusão e a marginalização de grupos minoritários. Tá? Porque daí ele vai trazendo mais daquelas questões, dos assuntos. E além disso, o ambiente virtual amplifica as agressões, uma vez que sua disseminação é mais rápida e a permanência mais duradoura. Não se pode duvidar que o dano gerado também será muito maior. Óbvio, imagina. Vamos ver, tá 1 hora, 2 horas em cima dos vídeos. Aquele gente, o algoritmo mandando coisas que tu tá gostando. Ele vê, ele gostou desse assunto. Então vou trazer mais. E assim vai indo. E aí, nisso, a pessoa já está 2 horas na plataforma. Se não mais. Então tem essa questão que o dano também vai ser maior. Homogeneização e estereotipização. Estereótipos. A facilidade de acesso à informação no meio digital, aliada à percepção de se estar em um território livre, tipo, dá a impressão que pode fazer o que bem entende, facilita a formação de grupos homogêneos nas redes sociais, nos quais diferenças sutis são exacerbadas para se criar uma sensação de identidade distinta, em oposição ao outro. Essa dinâmica promove a homogeneização dentro dos grupos, claro que daí todo mundo com os mesmos assuntos, os mesmos interesses, ao mesmo tempo que estereotipiza e marginaliza os demais grupos. Porque onde eu estou num grupo que tem a mesma ideia, os outros não servem. Souza, Simão e Caetano afirmam que o uso dos algoritmos pelas plataformas digitais favorece a criação de bolhas de informação, pois os usuários são constantemente expostos a conteúdos que reforçam suas crenças pré-existentes. Claro, porque daí no momento que ele entende que tu gosta daquele assunto, ele vai te trazer só coisa daquele assunto, não vai te trazer de outros, que até contrapõe aquele assunto. Não vai te trazer. Então, assim, o contato com informações divergentes se torna cada vez mais raro e as representações de grupos externos são frequentemente reduzidas a caricaturas simplificadas e negativas. É a consequência, tu não vê nada oposto, só vê de acordo com o que tu gosta. Então, tu não vai ver o contraponto. Cyberbullying, que o nome já é bem sugestivo, bem óbvio. Trata-se de uma forma de assédio ou agressão que ocorre por meio de plataformas digitais para a propagação dos atos de violência psicológica, emocional ou social contra uma pessoa ou grupo. Então, suas principais características consistem na repetição
intenção de causar dano, anonimato, ampla difusão e inescapabilidade. Então, Souza, Simão e Caetano afirmam que os algoritmos que privilegiam conteúdos que geram alto engajamento, que é os mais polêmicos também, mesmo que negativos, amplificam a extensão da agressividade do cyberbullying, uma vez que a vítima será atacada repetidamente a cada visualização, que é os comentários que surgem nas postagens. Outro ponto salientado pelos autores é a possibilidade de que as agressões sejam perpetuadas indefinidamente, dado que os conteúdos da internet podem ser replicados e disseminados sem controle. Isso cria um ciclo contínuo de violência em que a vítima não encontra um escape fácil, exacerbando sentimentos de impotência e isolamento, que até as questões do cancelamento, enfim, N coisas. Caricaturização do outro. Essa é uma outra questão. Ó. Quando os traços distintivos entre grupos, pessoas são exagerados, eles se transformam em estereótipos que reduzem a complexidade do outro a uma caricatura simplificada e frequentemente negativa. Tal processo não apenas reforça preconceitos e discriminações já existentes, mas também desumaniza o outro, tornando o alvo fácil de ridicularização. Né? Isso existe até. Olha, tu vai dizer que nem não só na área digital, já na questão da TV, também na década de 80, 70, 90, era muito comum isso. Né? Que bom que hoje está se batendo um pouco essa questão, mas se vê que ainda na era digital é muito forte. Fux e Farias afirmam que a caricatura, por ser uma representação simplificada e distorcida, facilita a manutenção de preconceitos, pois reduz o outro a um conjunto de características negativas que podem ser facilmente desqualificadas ou ridicularizadas. Essa dinâmica é particularmente visível nas interações online, em que a velocidade de compartilhamento e a falta de nuance nos diálogos contribui para a propagação de estereótipos e a intensificação dos conflitos. É só tu parar uma hora para pegar um assunto polêmico e ler os comentários. Olha, tu vai se surpreender. Então, o impacto psíquico desse processo sobre os indivíduos marginalizados é significativo, óbvio, né? Imagina. Então, a constante exposição a representações caricaturais pode levar a sentimentos de inferioridade, isolamento e sofrimento psicológico. A internalização desses estereótipos pode reforçar a alienação dos indivíduos, que já marginalizados se veem ainda mais afastados da possibilidade de reconhecimento e aceitação social, de acordo com Fux e Farias. Então, essa é a questão do cyberbullying. Aí vem a alienação e vazio existencial. O individualismo narcisista, que caracteriza a cultura contemporânea, é frequentemente apontado como uma das causas do aumento dos sentimentos de vazio existencial e alienação. Esse tipo de individualismo, centrado em si mesmo e na busca incessante por reconhecimento e validação externa, contribui para a fragmentação social e isolamento, ao mesmo tempo que exacerba sintomas de depressão e ansiedade. Então, as redes sociais estão aí para dizer sobre isso. A ênfase nas pequenas diferenças intensificada pelo narcisismo leva a uma fragmentação ainda maior das relações sociais. Em vez de construir pontes, as mínimas distinções são exageradas, o que enfraquece o senso de comunidade e pertencimento. Esse processo de fragmentação não só promove o isolamento dos indivíduos, mas também alimenta a alienação, uma vez que as conexões autênticas com os outros se tornam cada vez mais difíceis de alcançar. Todo esse contexto ainda irá gerar um sentimento de vazio essencial, uma vez que os indivíduos irão perceber que a busca por autoafirmação, mediante comparações sociais e diferenciação do outro, não lhes traz o sentido ou a satisfação esperada. Esse vazio é frequentemente acompanhado por sentimento de inutilidade, perda de propósito e desesperança, sintomas comuns em quadros de depressão e ansiedade, de acordo com Fux e Faria. Porque imagina, né, que tu tá deparando com, falando em termos da área digital, depara com pessoas ideais, pessoas de determinado grupo, óbvio que tu vai ter o sentimento de vazio. Isso é fato. Porque tu não tá inserido naquela realidade. Tu vai se sentir excluído. E é óbvio que daí a questão da ansiedade, depressão vai aumentar. Isso é inevitável. Aí qual seria
a cura disso, a solução. E aí entraremos no último tema da aula 3, que é o tema 5, uma outra forma de olhar o meio digital. Agora vem um outro ponto de vista. Qual seria uma outra forma de olhar? A Simone Weil, em seu livro A Condição Operária e outros estudos sobre a opressão, vai nos dizer que a violência se apresenta banalizada e naturalizada, acarretando uma cultura que adota a indiferença perante ao sofrimento do outro, como tônica para as relações desumanizadas e destrutivas de subjetividades. Né? Então quer dizer que a violência está banalizada, ela não tem, se tornou natural essa violência. E aí essas conexões humanas balizadas pelos valores capitalistas da concorrência, do individualismo, da dominação e da exploração destroem a essência humana e transformam os sujeitos em coisas. Então, a violência pode ser medida por diversas formas. Números de homicídios, estupros, roubos, furtos, sequestros, prisões. Contudo, existem diferentes indicadores da violência, de violência que são tão ou mais importantes que essas, tais como expectativa de vida, taxa de analfabetismo, desigualdade social, entre tantos outros. É um outro olhar. Por trás dessas modalidades de violência que podem ser mensuradas, existe uma outra, a violência cultural. Ela refere-se aos aspectos da cultura simbólica da existência humana, que são contidos na linguagem, nas artes e na religião, na educação, nos meios de comunicação e em tantos outros lugares. Esse conceito foi desenvolvido por John Galton, e segundo ele, tal violência pode ser um meio para justificar ou legitimar as demais formas. Os fins justificam os meios. Então, ao estudar o narcisismo das pequenas diferenças, uma questão surge em nossas mentes. Ele poderia ser utilizado ou ser a origem para essa violência cultural e, consequentemente, para todas as demais? Vimos o quanto o meio digital é eficaz para a manutenção da segregação e da exclusão. Contudo, ele é apenas um instrumento. Então, a decisão de como usá-lo compete a nós. Então, o que aqui está dizendo o texto? O problema não é o meio digital, é a maneira como está sendo usado o meio digital. Por isso que a decisão de como usá-lo compete a nós. Esse é o ponto. As plataformas digitais alcançam milhões de pessoas em tempo real. E quando utilizadas de forma consciente, têm o potencial de educar e sensibilizar sobre as dinâmicas de exclusão e hostilidade que podem surgir da amplificação de pequenas diferenças. No caso, as questões de conscientização, por exemplo, as campanhas contra o racismo, a homofobia. Então, tem essas questões que também o meio digital pode ser utilizado para combater a questão do preconceito, por exemplo. E aí que diz o texto, as campanhas de sensibilização e programas educacionais podem ajudar a desmontar estereótipos e transformar a mentalidade de um público vasto, promovendo uma cultura de respeito, inclusão e solidariedade. Então dá para utilizar o meio digital para isso. Então o meio digital não é o problema é como está sendo usado. Instituições educacionais, organizações não governamentais e outras entidades podem desempenhar um papel vital na criação e disseminação de materiais educativos de sensibilização. Ao trabalhar em conjunto com plataformas digitais, essas instituições podem criar programas de aprendizado que não apenas informem, mas também envolvam os usuários de forma interativa e prática. Então está dizendo que também pode ser utilizado para o bem, e não só para o mal. Ou olhar o digital como uma questão maléfica, uma coisa do ruim. O digital não é ruim, o problema é a forma como é usada. E aí o meio digital também facilita o diálogo intercultural, que é uma ferramenta essencial para reduzir tensões entre diferentes grupos sociais e culturais. O meio digital, com sua capacidade de conectar pessoas de todas as partes do mundo instantaneamente, oferece um espaço único para o florescimento desse diálogo. Ou seja, que está falando também, como existe a questão do ódio, preconceito, coisa e tal, o meio digital também pode se crescer ou se incentivar também o crescimento da questão da parte boa.
na questão digital. Né? Então é isso aí que está trazendo o texto. Essas interações proporcionam oportunidades e perspectivas que desafiam seus preconceitos ou preconceitos. Ao utilizar diferentes plataformas digitais para campanhas de sensibilização e projetos educacionais, para a promoção de diálogo intercultural, estamos transformando um local que antes ampliava barreiras a um que promove inclusão e diversidade. Ele está dando uma outra proposta, no caso. Fazendo outra questão que pode ser utilizada na questão digital. Ao criar e compartilhar conteúdos que destacam as histórias, experiências e contribuições de diferentes grupos, a internet pode ajudar a sensibilizar e educar o público sobre a importância da diversidade. Além disso, pode fornecer visibilidade a grupos que historicamente foram marginalizados. Claro, ele pode trazer esse pessoal, oferecendo-lhes um local para expressar suas vozes e perspectivas. Essa visibilidade é fundamental para a desconstrução de estereótipos, permitindo que o público em geral veja além das generalizações simplificadas e compreenda a complexidade e a riqueza das identidades humanas. Então, dessa forma, conseguiríamos combater a miséria psicológica, uma vez que não precisaríamos mais nos proteger de ameaças imaginárias e assim estaríamos libertos para o estabelecimento de vínculos mais genuínos. Claro que isso aqui está trazendo uma questão utópica, talvez, ou não, mas acho que é importante alimentar isso. Então, continuando o texto, baseado na confiança, respeito e empatia. A desintegração dos laços sociais e a fragmentação da sociedade não seriam mais uma realidade. Um sonho, que é a questão que eu falei da questão da questão utópica, que é a utopia, seria um sonho. Talvez. Aí o texto agora dizendo, olha, ele perguntou, seria um sonho? Talvez. Talvez fosse melhor encarar tudo isso como um projeto, pois assim seríamos desafiados a encontrar formas de viabilizar tais mudanças. Aqui, na verdade, ele está trazendo uma provocação. Então, podemos começar a pensar seriamente na implementação de sistemas de monitoramento e moderação de conteúdos, que, na verdade, em certa parte já tem. A questão do YouTube, quando tem um canal, por exemplo, este canal mesmo, tem a parte de moderação. Tu pode determinar o que tu aceita nos comentários ou o que não aceita. Tem isso também. Então, hoje já tem algumas ferramentas nesse sentido. Então, a criação de ambientes digitais mais seguros e inclusivos depende diretamente da capacidade de identificar e remover tais conteúdos de maneira eficaz e rápida. A combinação de ferramentas de inteligência artificial, que podem analisar grandes volumes de dados em tempo real e identificar padrões de linguagem e comportamentos que indiquem conteúdos problemáticos, com conhecimento especializado de profissionais de saúde mental, pode criar sistemas robustos que não apenas protejam os indivíduos, mas também promovam uma cultura de respeito e cooperação online. Claro, isso algumas plataformas já têm. Talvez esse texto da aula foi escrito anos um pouco mais atrás, assim, né? Não sei. Não sei se o texto é atualizado ou não. Mas já tem algumas plataformas que tem essa moderação. Tu pode, tanto esse canal mesmo, por exemplo, lá tem um botãozinho que tu clica, tu pode botar se tu quer moderar, tu quer se te avisa enquanto for uma questão mais agressiva, tu pode restringir, não precisa aparecer. Tem várias questões que tu pode fazer. É um pouquinho de trabalho, mas dá. Mas tem essa alternativa. Continuando. Podemos, portanto, afirmar que a promoção de uma cultura de respeito, inclusão e solidariedade no meio digital depende de ações conjuntas e coordenadas entre as plataformas digitais, as instituições educacionais, o Estado e a sociedade como um todo. Aqui a questão seria a sociedade. Desafio maior, eu penso assim, né? Pode parecer, sem dúvida, algo difícil de ser alcançado, mas se encararmos a construção de uma sociedade mais justa e equitativa como projeto coletivo, daremos os primeiros passos rumo a um futuro em que a diversidade seja celebrada e a exclusão seja combatida de forma eficaz. E aí, para finalizarmos, sempre tem a questão da prática, e aí finalizaremos a aula 2, a aula 3, aula 3. Então vamos ver o que traz. Veremos agora um recorte clínico de como o bullying pode afetar um adolescente. Ressaltamos que todos os dados e nomes foram alterados para que a privacidade e confidencialidade das informações fossem preservadas. Então trouxeram um trecho. Em conversa com João, ele disse que estava em um colégio novo e que não havia se adaptado bem.
Durante as sessões seguintes, John disse que estava sofrendo bullying por ser o mais inteligente da sala e que seus colegas haviam descoberto que ele era homossexual. Então, tu vê, apenas um recorte. O que ele foi o diferente? O ser inteligente, daqui a pouco se destacava na questão da sala de aula, e ainda isso já por si só já veio uma carga de preconceito, de bullying, né? Isso eu sei por mim mesmo, a questão do colégio, que eu tentava aprender, coisa e tal, aí entendi, será que é assim? Aí sempre vinha a zoeira, né, da questão do bullying. Mas ainda sou de uma época que isso aí era permitido, né? Ou melhor, isso não era combatido, a questão do bullying. E aí, no caso do João, aqui no texto da prática, além do ser mais inteligente da sala, na verdade, né, enfim, a gente ainda descobriu que ele era homossexual. Então tinha duas questões a serem combatidas. E aí como é que fica a questão da cabeça desse adolescente? Não é fácil. É só uma terapia mesmo. Então é isso que. E o texto ele traz uma questão utópica que, quem sabe um dia, né, depende de cada um. Então é isso que traz o texto. Então encerro por aqui a aula de hoje. Então na próxima aula será a aula 4. Iniciarei a aula 4. Espero que tenha gostado, tenha aprendido muito nessa aula, como eu aprendi. E aí te vejo na próxima. Então até mais.